pessoal, todos bem? No vídeo de hoje vamos trazer novidades do que vem acontecendo no cenário político. Fica com a gente até o final porque teremos uma pergunta para você. Mas antes, o canal precisa do teu apoio. A direita precisa do teu apoio. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Flávio Bolsonaro dá seu primeiro passo como candidato pedindo anistia. Será que a escolha do Flávio pelo Bolsonaro é parte de uma grande estratégia, de uma jogada de mestre, que tem a ver com as eleições sim, mas para aprovar a anistia do Bolsonaro e dos injustiçados do 8 de janeiro? Agora vai a anistia? Bom dia, bom dia, bom dia para você, especialmente você que ainda não recebeu um bom dia nesse domingo. Que todos vocês realmente tenham um bom dia. Eu oro para que vocês possam ter um dia gostoso com Deus e com as pessoas que vocês amam. Vai me contando aí nos comentários o que você vai fazer hoje, que mais tarde no meu segundo vídeo, confere lá depois, eu vou contar pra você o que eu vou fazer nesse domingo e vamos direto ao assunto, que esse assunto tá fervendo. Flávio Bolsonaro é o escolhido do ex-presidente Bolsonaro para ser o candidato à presidência da República no ano que vem. E ele começou seu papel como candidato tentando simplesmente aprovar a anistia. E nesse ano faltam 2 semanas. Mas será que o plano da família Bolsonaro vai dar certo? A gente vai ver isso em 3 pontos agora. Primeiro, vamos ver o que o Flávio Bolsonaro disse com todas as letras, que quer aprovar a anistia e agora. Segundo, eu vou contar para você qual é a grande pedra no meio desse caminho que surgiu nesse momento. O que está impedindo, hein? E dá para tirar essa pedra? Terceiro, nós vamos ver como que o Bolsonaro pode estar montando aí uma estratégia, um plano de mestre para vencer as resistências do Congresso contra a anistia, para tirar a pedra do meio do caminho. E por fim, eu vou te fazer uma análise bônus de presente. Eu vou explicar para você se hoje a anistia tem números para ser aprovada no Congresso e você vai se surpreender com isso. Bora então direto para o nosso primeiro ponto aqui. O Flávio Bolsonaro, ele iniciou seu papel de pré-candidato à presidência pressionando a classe política pela anistia. Olha aqui o que o Flávio disse lá no X, lá no Twitter. O primeiro gesto que eu peço a todas as lideranças políticas que se dizem anti-Lula é aprovar uma anistia ainda neste ano. Espero não estar sendo radical por querer a anistia para inocentes. Temos só 2 semanas. Vamos unir a direita. Gente, o Flávio ele quer tentar aprovar a anistia ainda neste ano, o que é, pelo calendário do Congresso, muito difícil. Será que ele vai conseguir? Será que nós vamos conseguir? O que mudou, hein? Qual é a nova carta na manga? Segura que você já vai entender. Vamos para o nosso segundo ponto. Para conseguir aprovar a anistia, o Flávio Bolsonaro ele vai ter que vencer a resistência de uma grande pedra no meio do caminho em o que se chama Paulinho da Força, lá na Câmara dos Deputados. Ele é o relator do projeto de lei da anistia. Será que o Paulinho da Força está disposto a ajudar a aprovar a anistia? A gente tem que lembrar, gente, que o Paulinho da Força ele é de esquerda. Ele é um aliado próximo de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes. E que ele, inclusive, teve uma reunião com o Gilmar e com o Alexandre de Moraes depois da urgência da anistia ter sido aprovada na Câmara. Dito isso, a gente consegue compreender porque que ele é contra uma anistia. Lembre, a anistia anula completamente tudo, derruba tudo, acaba com os crimes, com as penas, e ele é contra uma anistia e ele é a favor apenas de uma dosimetria, ou seja, de um projeto que reduz um pedaço das penas. Basta lembrar aqui, gente, que o Gilmar Mendes ele já disse publicamente que ele é contra a anistia. Então é evidente que o Paulinho da Força, aliado dele, ia ser também contra. E aí, nessa última semana, o Paulinho da Força ele deu um ultimato ao PL, um ultimato ao Partido Liberal do Bolsonaro, que é o maior da Câmara, dizendo o seguinte: ou vota a dosimetria, a redução das penas, ou não vota nada. Ou seja, ele vai se opor completamente a qualquer ideia de anistia. É claro, gente, que isso contraria completamente os planos do Flávio Bolsonaro. Mas dá para tirar essa grande pedra que está no meio do caminho da anistia? Tem uma corrente nos bastidores dizendo que o Centrão pode ajudar a destravar esse impasse da votação da anistia, e eu vou te explicar o porquê agora no nosso terceiro ponto. Qual é a estratégia de mestre de Bolsonaro que pode estar acontecendo nesse exato momento para aprovar a anistia? Ó, gente, quando me caçaram, o que foi decidido pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato, tentaram calar a mim e a 345 mil eleitores. Mas nós, juntos, nós demos uma resposta ao sistema. Juntos nós construímos este canal do YouTube, que é um megafone que chega a milhões de pessoas por mês, lutando por verdade e lutando por justiça. E você faz parte dessa comunidade, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, ativando o sininho
E assim a gente não vai se dar por vencido. A gente vai seguir juntos, lutando por verdade, por justiça e inclusive pela anistia. E eu quero agradecer profundamente a você por fazer parte disso. E vamos então ao nosso terceiro e último ponto. Vamos lá! Muita gente esperava que Bolsonaro indicaria o Tarcísio de Freitas como candidato à presidência, porque o Tarcísio ele tem um resultado melhor do que o Flávio nas pesquisas. Aí, com a indicação do Flávio, que é um nome também muito forte, surgiu uma teoria nos bastidores. A teoria de que o Bolsonaro indicou Flávio para forçar uma negociação com o Centrão. Bolsonaro estaria dizendo algo assim: olha, a anistia é minha prioridade absoluta agora nesse momento. Afinal de contas, Bolsonaro está preso, com graves problemas de saúde, tem muita gente presa aqui no Brasil, lá na Argentina agora também para ser extraditada, e Bolsonaro estaria dizendo algo assim, ó: se vocês do Centrão aprovarem a anistia, aí eu posso mudar a minha indicação para o Tarcísio, do Flávio para o Tarcísio. Se não aprovarem a anistia, continua sendo o Flávio, que é um ótimo nome também, nessa visão, nesse discurso do Bolsonaro, olha, ou vocês aprovam a anistia e eu posso considerar substituir, ou então vamos com o Flávio Bolsonaro. E vamos lembrar qual foi o primeiro movimento do Flávio que eu mostrei para vocês após a indicação dele. Dá uma olhadinha aqui, ó, lembra comigo, aí ó. Dá uma olhadinha, o primeiro movimento dele. O primeiro gesto que eu peço a todo mundo que se diz anti-Lula é aprovar a anistia. E aí vejam aqui, ó, nessa reportagem do Estadão que eu vou mostrar para vocês, como que os políticos entenderam esse movimento do Flávio pela anistia a partir da visão dos próprios políticos. Olha aí, a mensagem soa uma chantagem no mundo político, na linha de anistiar agora para liberar a negociação da chapa presidencial novamente. Foi assim que os políticos entenderam, com uma mensagem clara do Bolsonaro. Em caso de ser verdade essa teoria, gente, seria uma jogada de mestre do Bolsonaro para vencer a resistência do Centrão para passar a anistia, mesmo quando ela contraria o próprio STF. Vocês entenderam? Aí fica completamente explicado o movimento do Flávio Bolsonaro de começar sua candidatura já tentando forçar a aprovação da anistia. Ele tinha, gente, outros 10 jeitos de começar essa pré-candidatura. Ele podia tentar falar com o eleitorado mais amplo, falando de Brasil, falando de vencer Lula, falando de causas conservadoras do STF, ou falando de retomar um caminho para a prosperidade. Então a questão é, a escolha da anistia, como essa primeira pauta, faz parte desse plano que eu expliquei? Mas presta atenção aqui, ó. Mesmo que exista esse plano, nada impede do Bolsonaro insistir em Flávio se a anistia não der certo, ou em razão do crescimento da própria pré-candidatura do Flávio. Agora vamos para uma informação bônus que eu te prometi aqui de presente. Caso a anistia seja colocada em votação, será que a direita e o Centrão conseguem aprová-la? Gente, sim, conseguem. O Paulinho da Força, inclusive, ele já disse nos bastidores que ele não quer colocar o projeto da dosimetria para votar, porque ele sabe que a oposição, a direita, pode apresentar uma emenda, um destaque no plenário e aprovar uma mudança do texto dele para sair da dosimetria que o Paulinho da Força quer, para voltar para uma anistia e aprovar a anistia. Dá uma olhadinha aqui nessa matéria aqui do O Globo, que tá bem explicadinha essa estratégia aí do Paulinho da Força, do que ele tem medo. Olha aqui, ó. A estratégia dos bolsonaristas é pautar o relatório que trata da redução das penas, que é o que o Paulinho da Força quer, que ainda vai ser apresentado, e durante a votação colocar um destaque de preferência para retomar o projeto original de Marcelo Crivella, do Republicanos. O texto da anistia ampla. Aí, olha aqui, ó, com medo disso, o Paulinho da Força está condicionando colocar o projeto dele em votação da dosimetria a um compromisso de que não exista nenhum destaque ou emenda para mudar o seu projeto de dosimetria. Vocês acreditam nisso, gente? Olha a canalice. Tem voto para aprovar a anistia, aí ele não deixa o Congresso exercer o seu poder de nos representar, de legislar, de decidir os rumos do país, e ele bloqueia a votação. Esse medo do Paulinho da Força, gente, dá a senha de que tem sim votos para passar a anistia. Por isso que eles estão com medo. Então, quem é que está chantageando quem, hein? Ao segurar, ao não colocar em votação, quando tinha que colocar em votação. Não é ele que decide os rumos do país, é o Congresso Nacional. Quem está chantageando quem? E vamos lembrar que ele é só um títere, ele é uma marionete nas mãos do Mota e nas mãos do STF. Vocês entenderam? E o que você acha, hein? O Bolsonaro vai conseguir aprovar a anistia? E o que você acha da jogada de mestre? Conta aí pra mim a sua opinião nos comentários.
Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!